Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, uma pesquisa anual do IBGE divulgada na semana passada mostra que em um período de 10 anos, de 2011 a 2020, a indústria brasileira perdeu 9.579 empresas, o que é 3,1% do total, e eliminou 1 milhão de empregos, basicamente no setor de transformação. De acordo com o IBGE, metade do corte se concentrou em 3 atividades: artigos de vestuário e acessórios, artigos de couro para viagem e calçados e produtos de metal. São dados que confirmam algo que já foi tema diversas vezes aqui, até por conta da sua importância, né, Fausto, no espaço do DIEESE, que é a desindustrialização do Brasil? Sem dúvida, Glauco, esses são dados importantes para a gente compreender um pouco como é que o desenvolvimento no Brasil vem perdendo qualidade, né? O Brasil já tinha um problema bastante acentuado do ponto de vista, inclusive, da sua própria produção industrial, uma produção normalmente de qualidade técnica média ou baixa, né, baixo desenvolvimento tecnológico, e os dados agora que o IBGE traz para a gente vai mostrando como nós perdemos capacidade produtiva e perdemos empregos nessa área. Chama atenção o fato de que essa desindustrialização ela passou por setores bastante diferentes. Quando a gente olha aí a questão do setor de vestuário e calçado, um setor ali de mais baixa tecnologia e grande quantidade de postos de trabalho, normalmente voltado para o mercado interno, e quando você vai avançando para os produtos metalúrgicos, produtos de metais, que tem um grau de complexidade maior, e também muitas vezes voltados aí para setores bastante estratégicos. Vamos lembrar que um dos setores que vem perdendo qualidade, vem perdendo densidade aqui no Brasil é o setor automobilístico, né? Nós estamos aí com uma redução bastante significativa da produção e do próprio mercado, e isso ajuda a explicar também um pouco do que está acontecendo. Quando a gente olha para essa questão da indústria, Glauco, também traz alguns dilemas para a gente vai percebendo o quanto que essa concentração de renda, essa redução da renda do trabalho, a renda média das pessoas, vai impactando inevitavelmente a produção aqui para dentro, enquanto, por outro lado, a gente vai vendo que os principais setores, e aí falando principalmente do setor automobilístico, vai se concentrando numa outra camada de renda, normalmente na camada dos mais ricos e etc., e o quanto isso vai enfraquecendo a nossa indústria como um todo. Esse cenário tem muito a ver com a qualidade econômica que nós estamos vivendo, então lembrando, né, alta taxa de desemprego, você tem uma redução da renda média do trabalho, uma renda média das pessoas, você tem aumento da taxa de juros, então dificuldade com crédito, você vai vendo como o nosso mercado veio se deteriorando e, inevitavelmente, isso vai se transferindo para a própria indústria, que tem, de um lado, mais uma alta dos seus custos, ao mesmo tempo, conforme ela vai se enfraquecendo, ela vai dependendo cada vez mais de insumos importados, e esses insumos importados cada vez mais vão se concentrando aí em dólar, e aí no preço que acaba interferindo também ali no consumo. Ou seja, nós estamos aí, quando a gente olha para a indústria, num ciclo vicioso que de alguma forma vai nos levando cada vez mais para baixo. É importante lembrar também que o Estado deixou, né, principalmente a partir de 2016, de atuar de maneira efetiva, né, como indutor do crescimento, e aí inevitavelmente atinge, por exemplo, cadeias vinculadas à construção civil, e tudo que significa disso. A gente vai olhando como o desmonte da Petrobras também tem um impacto bastante significativo nas cadeias industriais, e tudo isso, de certo modo, esses números agora vão corroborando e mostrando o que nós estamos falando já há bastante tempo nessa história, nessa questão bastante complicada para o nosso país, que é a questão da desindustrialização. E falando do setor automobilístico, especificamente, a gente tem aí as vendas de veículos novos no Brasil com uma queda de 14,53% no primeiro semestre de 2022, segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, projetando, então, se continuar nesse ritmo, um ano em que vai ter menos de 2 milhões de veículos sendo vendidos. Agora, o que se calcula, Fausto, é que o maquinário, o parque industrial brasileiro tem capacidade
capacidade para produzir mais de 4,5 milhões de veículos por ano. Esse setor já perdeu participação nesses últimos 10 anos, passando de 12% para 7,1% do setor industrial total. Do jeito que a economia vai, com essa retração do mercado consumidor, essa baixa remuneração no mercado de trabalho, como você já destacou, Fausto, a tendência é o Brasil perder mais indústrias do que já perdeu? Ah, sim, eu acho que essa é uma questão que precisa ser pensada e com bastante urgência. O Brasil vem num movimento em que a política industrial, a melhor política industrial para o atual governo é não ter política industrial. A ausência de política industrial significa uma ausência de planejamento de longo prazo, e o planejamento de longo prazo, ou seja, deixar simplesmente ao sabor do mercado essas questões, leva inevitavelmente, no caso do Brasil, ao enfraquecimento, uma redução da indústria, e em especial indústrias significativas, né, importantes, como por exemplo a indústria automobilística. No caso, a indústria automobilística, para nós ali nessa discussão, ela é uma espécie de uma referência do que está de fato acontecendo na indústria brasileira como um todo. A gente está assistindo uma redução de renda numa ponta e um aumento de custos na outra ponta. O que vai acontecendo? Vai acontecendo que o segmento industrial começa a focar determinados segmentos de renda, e ao fazer isso, ele diminui a sua demanda, e se você não conseguir romper com isso, cada vez mais essa demanda vai se reduzindo, levando que a indústria comece a substituir o produto produzido no Brasil pelo importado. O que a gente está assistindo na indústria automobilística é, de certo modo, isso. Vamos lembrar que o grande crescimento vai acontecer na indústria automobilística a partir de uma virada de concepção e de uma mudança de ideia em que você deveria levar o carro ao conjunto dos brasileiros, chamado carro popular, a partir de financiamentos e etc., e formas, linhas de crédito e etc. O que a gente tem assistido na indústria automobilística é uma ausência disso. Você está vendo o encarecimento do automóvel, os automóveis mais baratos passam hoje da casa dos R$70 mil, ou seja, eles estão muito longe da capacidade de consumo da grande maioria dos brasileiros, e você vai vendo uma concentração, então, desse mercado na mão dos mais ricos, né, nesses 10% mais ricos. Se, ao mesmo tempo, esses 10% dos mais ricos, esses carros muito caros no Brasil, eles têm uma margem de lucro bastante acentuada para essas empresas, eles não têm escala para garantir que a produção brasileira continue no patamar que historicamente esteve. Ao contrário, na verdade, este movimento de encarecimento do produto, ampliação da margem de lucro, inevitavelmente leva ao enfraquecimento dessa indústria, que vai substituindo a produção nacional por importados. Essa é uma discussão bastante importante que acontece no setor automobilístico, mas não só. A gente está assistindo isso no mercado eletroeletrônico, a gente está assistindo isso em diversos outros setores, inclusive no próprio setor, no setor têxtil e no setor de vestuário, e que precisa ser olhado com bastante atenção. A redução de renda e a capacidade de compra do mercado consumidor brasileiro vai retirando a grande vantagem que o Brasil tem, que é ter um grande mercado, e ao perder este grande mercado, a indústria tende a focar em nichos mais lucrativos, e esses nichos mais lucrativos tendem a cada vez mais importar ou o próprio bem inteiro, ou partes significativas desse bem, que vai enfraquecendo a indústria. Se nós não refizermos o debate rapidamente, e construirmos uma nova política industrial em que a gente foque claramente quais são as intenções e qual o caminho que o Brasil deve trilhar em relação à sua indústria, nós vamos caminhar cada vez mais para este projeto de transformar o Brasil numa grande fazenda, numa grande mina, em que de fato a gente vai olhando que setores efetivamente que vão ser setores econômicos relevantes vão se vinculando cada vez mais ao agronegócio e à mineração. É importante lembrar que esses dados também mostram que o setor que hoje mais importante na indústria brasileira já é o setor alimentício, ou seja, já é um setor normalmente de segunda etapa aí da chamada agroindústria, o que coloca para nós enormes desafios. O Brasil vai perdendo densidade industrial de um lado e o Brasil vai se concentrando em nichos cada vez menos tecnologicamente desenvolvidos, e a gente vai entrando aí nessa chamada quarta revolução industrial de maneira bastante limitada e de maneira vinculada a um setor que historicamente não é dinâmico do ponto de vista de gerar empregos, de crescimento de receita, de melhoria da vida média das pessoas.
Interessante, Fausto, porque quando a gente observa também esses dados, eles acabam desmistificando alguns discursos, né? Como, por exemplo, aquele de muitos empresários, que até hoje, inclusive, é falado, né, do tal do custo Brasil. Não, porque a instalação de empresas aqui no Brasil é difícil, porque são muitos impostos, o custo da mão de obra é muito elevado. Hoje a gente tem um mercado de trabalho rebaixado, em que os salários são muito reduzidos em relação a outros países, e também diversas empresas ganharam isenções de impostos, foram beneficiadas com desoneração. Eu lembro, inclusive, de uma guerra fiscal que a gente tinha ali na década de 90, que a Ford queria se instalar no Rio Grande do Sul, então o governador Olívio Dutra falou, olha, aqui não vai ter esses benefícios que as outras empresas não têm, foi para a Bahia, se instalou em Camaçari, e o ano passado saiu da Bahia, saiu do Brasil, né? Então a política industrial tem que ser muito bem pensada e não é rebaixando o custo do trabalhador ou mesmo isentando de impostos que vai garantir a permanência da fábrica, né? O que garante na prática é que ela consiga vender, Fausto, ou seja, é um mercado consumidor forte? Sim, é o mercado consumidor forte que garante investimento e é o investimento que amplia a nossa produção nacional. A gente vai olhando um pouco o cenário, né? Vamos lembrar essa discussão do custo Brasil, se fosse assim, a chamada reforma trabalhista deveria ter contribuído para isso, o que a gente viu foi o contrário. A reforma trabalhista flexibilizou direitos, retirou direitos, e na prática não aumentou a competitividade das indústrias, não trouxe mais indústrias para o Brasil, não avançou do ponto de vista tecnológico, ao contrário, precarizou e simplesmente diminuiu, de fato, a capacidade de poder de compra dos trabalhadores. É interessante esse detalhe, Glauco, porque, por exemplo, não é só uma questão de redução de renda é questão fundamental, mas a informalização também aumentou os riscos no mercado de crédito. Então, como você tem mais trabalhadores informais, você tem mais trabalhadores com insegurança de renda, inevitavelmente esses trabalhadores têm um espaço, né, muito menor de acessar crédito. Quando ele não acessa crédito, ele não acessa os bens duráveis e os bens semiduráveis, e aí impacta o conjunto desse segmento industrial. O que garante investimento sempre foi mercado, sempre foi de consumidores, sempre foi pessoas comprando leva fábricas a produzirem. Quando você tem uma redução desse mercado consumidor, o que a gente vai assistindo é o enfraquecimento dessa indústria. O nosso problema é que quando você enfraquece essa indústria, o que a gente vai assistindo é a entrada e a expansão da importação. E aí você vai entrando de novo nesse círculo vicioso em que cada vez mais você importa, com mais importação você emprega menos, com menos emprego você consome menos e aí sucessivamente. Reverter essa discussão é fundamental que a gente olhe para as necessidades efetivas da população e construa uma curva, construa uma política industrial que vai fortalecendo segmentos que são significativos e que tem mercados consumidores bastante importantes. Um exemplo é a produção industrial do segmento da saúde, é o segmento vinculado à infraestrutura e saneamento básico, é os vinculados à educação, é os que vão avançando na discussão da mobilidade, ou seja, nós temos aí uma série de setores, uma série de possibilidades vinculadas a uma reorganização da produção a partir das necessidades básicas da população, e que precisa ser pensado. É preciso e é fundamental que a gente desenvolva e coloque em ação uma política industrial que, de alguma forma, olhe de um lado para as necessidades da população, de outro para as necessidades estratégicas do país, para o crescimento aí tecnológico, e vamos entrar aí nessa discussão toda do meio ambiente, que nos coloca aí bastantes possibilidades, que o Brasil simplesmente tem jogado na lata do lixo com essa discussão que a gente tem visto aí, de, na verdade, colocar ao contrário, né? O Brasil vai se transformando aí como um grande inimigo do meio ambiente, quando, na verdade, um governo diferente pensaria em pensar o meio ambiente, pensar a efetivação dos direitos da população e o avanço da questão tecnológica como centro de uma política industrial. Se nós não revertemos o atual movimento que nós temos hoje, cada vez mais o Brasil vai se enfraquecendo, vai se transformando ali numa grande fazenda, e aí setores como mineração e agronegócio pouco acabam contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do nosso país. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. A gente vai para o comercial
e já volto. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.